Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Alexia, esse é meu canal e no vídeo de hoje eu vou reagir a vídeos de meninas falando de histórias tenebrosas sobre o intercâmbio de au pair. Como vocês sabem, eu sou super defensora do intercâmbio, eu amo, sou suspeita, mas eu sei que existem sim muitas meninas com histórias que não foram tão legais assim. E eu acho que a gente não pode fechar os olhos pra isso, mas eu acho que vale a pena entender essa história e entender um pouquinho por que cada coisa aconteceu. Vamos lá? Vivi uma história de terror com au pair. Spoiler, eu tive até que ligar pra polícia. Pra quem não sabe, eu tive uma família perigo no programa de au pair. A verdade é que eu esperei sair do programa pra poder expor as situações que aconteceram com a minha primeira host family. Minha intenção aqui não é desmotivar ninguém, nem destruir os sonhos de ninguém. Mas esse vídeo pode servir de alerta pra outras meninas que querem ser au pair ou que estão passando por uma situação bem parecida. Se você... Primeiramente, eu achei muito legal ela começar o vídeo falando que ela não quer desmotivar ninguém a fazer o au pair, mas sim usar o vídeo como alerta. Eu acho que é assim que as pessoas deveriam trazer as histórias delas pra internet. Porque eu vejo tanto vídeo de gente falando assim: au pair é o pior programa do mundo, nossa, você vai ser escrava, que horror. Mas assim, continua lá, continua fazendo au pair. E se eu pudesse, teria feito de novo, sabe? Então, eu não acho meio justo com as pessoas que não têm muita noção de como o programa funciona. Mas enfim, vamos lá continuar. Conhece alguém ou se você é uma pessoa que passou por uma situação desagradável no programa de au pair, sinta-se à vontade para compartilhar sua experiência também. Tudo começou quando eu decidi fazer o intercâmbio de au pair na Bélgica. Eu contei com o apoio de uma agência e encontrei minha host family em cerca de um mês. Primeira red flag, nós fizemos uma chamada de vídeo muito curta de duração de menos de 5 minutos. Perguntas superficiais, eu não impus meus limites, não fiz exigências, não pedi o contato das antigas au pairs, não sabia nem como era o quarto onde eu iria morar. Eu tava tão ansiosa e empolgada e como eles deram um match, eu decidi agarrar essa oportunidade. Mas a verdade é que esse foi um grande erro. A família comprou a passagem e eu pedi demissão do meu emprego. Fui na cara e na coragem, embarquei no avião e deixei tudo pra trás. Bom, nesse vídeo você já vê, eu achei muito legal, inclusive, ela dar o relato dela, é tão sincero, e mostrar que realmente teve um erro ali, né? É uma coisa que eu falo muito aqui no canal, gente. Você vai ver a primeira família, você vai falar: meu Deus, é um sinal de Deus, essa família é perfeita pra mim, e vai querer fechar com a primeira família. Não faça isso, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Como eu falei aqui, uns vídeos atrás, eu acho que você tem que fazer no mínimo umas 5 a 7 chamadas de vídeo com a sua host family pra você entender qual é a dinâmica da família e como que eles são, e ter o feeling, sabe? E confiar muito no seu feeling, porque eu acho que o feeling não mente. Como eu falei, eu acho que tem que ter sim ligação, às vezes só com a mãe, só com o pai, só com um, só com o outro, com os dois juntos, com a família inteira junta, com as crianças, com a avó, com o tio, com a professora, com a au pair do vizinho, com a antiga babá, com a antiga au pair. Tem que falar, gente, com todo mundo. Só assim você vai se sentir 100% segura. É muito importante que você realmente leve esse passo a passo a sério, porque eu sei que bate aquela ansiedade, você quer ir o quanto antes. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu também tive essa ansiedade de querer ir o quanto antes. Eu sei como é a sensação, mas falando de uma pessoa que realmente passou por isso 2 vezes, indo para os Estados Unidos e indo para a Alemanha, eu falo com a maior confiança: não saia da sua casa antes de ter 100% de certeza de como as pessoas são, o que, que eles fazem, como que é a rotina, como que é a família, sabe? E mesmo assim, você não vai ter 100% de garantia que eles são realmente aquilo, mas eu acho que a gente pode acreditar muito no nosso feeling, por isso que é muito importante fazer muitas chamadas de vídeo. Então, aqui no vídeo dela, a gente já pode ver que teve um erro, que foi essa coisa da ansiedade, de querer ir o quanto antes e fazer pouca chamada de vídeo e já fechar com a família. E não é culpa dela, né, tadinha? Tipo, você tá ansiosa, você não tem nenhuma orientação, então você vai fechar com a primeira família que você vê. Mas não façam isso. Parte 2 da minha história de terror de au pair. Assim que eu cheguei, eu percebi que a casa era num lugar super isolado. Sim, amigos, no meio do mato. Eles não seguiam um schedule e eu não tinha rotina fixa. Eu tinha que estar 24 horas disponível pra ajudá-los. E logo, o limite legal de 20 horas por semana passou a ser 35, 40, até 60 horas por semana. Eu trabalhei muitas vezes até de madrugada e sem dormir. Eles me pagaram 5 euros a hora extra e no segundo mês apenas o pocket money. No terceiro mês, as Eu tô chocada, tá? Gente, não existe, não existe essa situação que ela tava passando. Isso não é o programa de au pair, isso não é uma host family.
E são pessoas querendo se aproveitar de você. E realmente uma coisa muito complicada da Europa é que você não tem uma agência para te assegurar nesses momentos. Não que as agências dos Estados Unidos façam muito pelas au pairs, porque tem vários casos de meninas que precisaram da da agência e a agência, tipo, cagou e andou, sabe? Não ficou nem aí. Coisas foram piorando. Sozinha com as kids, mesmo estando muito doente. Comecei a sofrer abuso moral. Os pais chegavam frequentemente bêbados em casa. Até que um dia, a kid acordou durante a noite, fora do meu horário de trabalho. A host mama, alcoolizada, começou a gritar comigo. Fui chamada de incompetente, inútil. Fui ameaçada diversas vezes. Eu decidi então dar um ponto final. Eu tava sozinha num país desconhecido com muito medo. Mas eu reuni toda a minha coragem e avisei que eu faria um rematch. E que eu trocaria de família. Só um adendo aqui. Isso, enfim, tudo isso aqui é muito bizarro. Não é o comum do au pair, não é o que a maioria das au pairs vivem, mas existe sim pessoas entrando no au pair world e querendo se aproveitar das meninas, porque querendo ou não, você tá numa situação frágil, né? Ainda mais se você não tem agência, você não tem ninguém, você não fala a língua. Mas foi aquilo que eu falei. Eu acho que pessoas ruins você vai encontrar na sua cidade, no seu país, do outro lado do mundo. Tem gente ruim em todos os lugares. Vai de você saber achar as red flags que são escondidas e confiar muito, muito, muito no seu feeling. Ela falou aqui que que a Host Family pagava 5 euros por hora. E, enfim, ela falou tanta coisa que eu tô chocada. 5 euros por hora extra, jamais. E chegou um momento que ela nem pagava mais, né? Agora, se eu estivesse numa host family que não me respeita, que não me paga as horas que eu tô trabalhando, que quer me pagar o mínimo do mínimo do mínimo, chega bêbado em casa e começa a gritar comigo, jamais que eu vou falar, oi, com licença, quero pedir o rematch. Nunca. Tem momentos na vida, gente, que é assim, ou você ou eu, e eu vou escolher eu. Então, assim, nunca que eu vou me deixar vulnerável na mão de uma host family como essa. O que eu faria? Entraria no Upper World, começaria a procurar uma nova família, acharia uma família e dessa vez faria totalmente diferente. Faria muitas ligações, pediria pra falar com ex-nene, com ex-au pair, com a professora, com a avó, com a mãe, com o pai, com as crianças, com todo mundo, pra me sentir mais segura. Pediria pra ver meu quarto, pediria pra ver a casa, pediria tudo. E mudaria sem nem avisar a host family. Tipo assim, meu amor, se alguém tem que se lascar aqui é você, não eu. Então, assim, não daria a minha vulnerabilidade de mão beijada na mão de uma host family como essa. Jamais. Final da minha história de terror como au pair. Bom, a agência não me ofereceu nenhum suporte. Me disseram que a culpa era minha por ser doce e gentil demais. E que todo mundo grita quando tá bêbado. Enfim, achei uma família rapidamente pelo Facebook. Arrumei minhas malas e fui informá-los que eu estava indo embora. Eles me pediram pra assinar um papel e deixar meus documentos com eles. Esse papel dizia que eles não me deviam nenhum dinheiro. E eu me recusei a assinar. Host Dad veio então gritar comigo e disse que se eu não assinasse eu não poderia ir embora. E foi nessa hora que eu decidi correr. Peguei minhas malas, corri em direção à rua. Ele tentou me parar usando força física. Não tinha nenhum vizinho ou alguém que pudesse ajudar. Apenas um caminhão de lixo. E foi pra eles que eu pedi ajuda pra ligar pra polícia, já que meu passaporte tinha ficado pra trás. No fim, com a ajuda da polícia, conseguimos buscar os meus documentos. Eu reuni o maior número possível de provas, prints, vídeos, gravações de voz, entrei com uma reclamação formal na inspeção de trabalho e descobri até que a última au pair foi quase pelo host dad. Quero reafirmar aqui a importância de denunciar a família perigo e de sempre pedir o contato da au pair anterior. Cerca de 1 ano depois, eu fui paga justamente pelo meu trabalho não remunerado. Gente, enfim, chocante. E vocês viram, ela falou que ela ia sair, ela ainda quis ser legal, talvez pra eles arrumarem uma au pair, enfim. Gente, não dá pra ser legal com gente que é doente. Isso aqui é gente doente, não é uma pessoa normal. Então, assim, jamais que eu ia avisar, deixar avisadinho pra ficar tudo certo. Tipo, nunca. Foge, tipo assim, foge desse tipo de pessoa. Você não caiu numa host family, você caiu com pessoas loucas. Não tem, com loucos tem que ser mais louco ainda. Então, por isso que eu com certeza sairia o quanto antes e não avisaria nada. E eles que se danem pra achar uma nova au pair, uma babá, enfim, não são meu problema. Enfim, mas eu fiquei bem chocada com essa história. Achei completamente bizarro. Mas eu acho que daria pra ser evitado se ela tivesse uma conduta
melhor antes de fechar a host family, sabe? Por isso que eu acho que é importante você pesquisar muito e se atentar e se ligar no seu feeling e ver as red flags que estão escondidinhas. Enfim, isso é muito, muito importante. E, de novo, eu sei que quando você tá fazendo o au pair pela primeira vez, você fica muito ansiosa, você quer fazer tudo o mais rápido possível. Foi como eu falei, a primeira vez que eu fui au pair, eu era mais ansiosa e tudo mais. E eu tava indo pelos Estados Unidos, né? Então tive que fazer por agência. De novo, não que a agência ajude em muita coisa. Mas, pra Europa, eu tive um comportamento completamente diferente. Foi o que eu falei, eu sentei na cadeira de tipo assim, sou dona da empresa e estou entrevistando quem vai ser o meu CEO, sabe? Fiz tanta pergunta, tipo assim, eu não tinha aquele nervoso de tipo, ai, minha host family vai me entrevistar. Não, 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 querido, eu tô te entrevistando. Então eu acho que você tem que realmente encarar esse papel, porque eu acho que tem muita coisa em jogo, sabe? Então você tem que escolher muito, muito, muito bem a sua host family. E como eu já falei aqui, eu tenho uma assessoria para te ajudar a achar uma boa host family, a organizar os documentos do seu visto, a se comunicar com a host family. Então, se você precisar pedir ajuda para pagar a passagem do avião, se você precisar pedir aumento, como perguntar sobre o seu quarto, sobre a casa, sobre o tempo livre, todas essas perguntas que parecem ser um pouquinho mais chatinhas de perguntar, mas eu não tenho problema nenhum com isso. E vocês também não deveriam ter. Então, se vocês precisarem de ajuda, vocês podem me chamar no meu e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição. Red flags. Tá, aqui ela tá falando das red flags e a primeira é ter câmeras nos cômodos compartilhados. Por exemplo, na cozinha, na sala, enfim. Sinceramente, eu não acho tão red flag assim, porque eu acho que às vezes criança pode inventar umas coisinhas na cabeça dela e eu acho maravilhoso ter câmera. Por exemplo, na minha primeira host family, eles eram uma família bem tecnológica, então tinha câmera na casa toda. Eu achava incrível, porque às vezes minha host kid falava assim: ai, porque a Alex não foi muito legal comigo hoje. Falou, quando? Que momento? Me mostra na câmera que eu não tô lembrando, sabe? Então eu acho importante ter câmera. Eu amava. Inclusive, na minha segunda host family não tinha câmera. E eu lembro que era até uma piada, porque as crianças passavam um dia comigo, a gente brincava no jardim, brincava de pega-pega, brincava de. eh, deles subirem as minhas costas, de jogar pra cima, brincar, rodar, pintar tudo. E aí os pais chegavam, eles corriam pros pais. Parecia que eu tinha batido neles o dia inteiro. E eu ficava, gente, que é isso? Eu falei assim, bota uma câmera nessa casa, pelo amor de Deus, porque tô com vergonha aqui. Mas eles super confiavam em mim, enfim, era uma piada. Mas eu não vejo tão ruim ter câmera em casa, não. Vamos ver o resto. Red flag. Curfew on your days off. Total. Pra quem não sabe o que é curfew, é basicamente você ter horário pra chegar na sua casa. Na casa da host family, né? E ela tá falando aqui de curfew, de você ter horários pra você chegar na casa quando você tá nos seus dias livres. Primeiramente, eu acho que você não tem que ter curfew nem quando você tá trabalhando. Tipo, acho que você acabou de trabalhar, você faz o que você quer da sua vida, entendeu? De novo, eu acho que você pode avisar a host family pra eles não ficarem preocupados e tal. Mas você tem mais de 18 anos, ele não tem que ficar tomando conta da sua vida, não. Agora, nos seus dias que você tá de folga, piorou, né, gente? Tipo, não existe. E essa é, inclusive, uma super coisa que você precisa perguntar pra sua host family. Ah, eu vou ter curfew? Sabe? Se eu tiver, já desliga a câmera na hora que não precisa nem terminar a reunião. Red flag. You can talk to the previous operator. Total. Se eles se você perguntar, se tiveram um au pair antes, e eles falarem que sim, e aí você pergunta, posso conversar com elas? Eles falarem que não, lixo. Tipo assim, cancela também. Por que não? O que aconteceu com essa au pair que eu não posso nem falar com ela, sabe? Total red flag. Red flag. They don't let you see the kids in the interview. Total red flag. Se eles não deixarem você ver as crianças nesse período de conversação da chamada de vídeo, nem vai. Como eu falei, eu acho muito importante chamada de vídeo,
falar com os pais, falar com as crianças, com os avós, com os tios, com a professora, com a au pair, com a amiga, todo mundo, porque é onde você vai se sentir segura. E se você não pode ver as crianças, mostra que de duas uma, ou as crianças são loucas, que ninguém consegue controlar, ou ela é, tipo, louca de, tipo assim, ai, ninguém pode ver meu filho, meu precioso, então nem quero, sabe? Então é total red flag, não caia nessas famílias. Ah, então me deixa quietinha aqui no meu canto, pelo amor de Deus. Que eu tô por aqui, ó. Ah, então me deixa quietinha aqui no meu canto, pelo amor de Deus. Que eu tô por aqui, ó. Gente, a Ana Bueno é muito maravilhosa, eu acho ela muito engraçada. Eu já vi vários vídeos dela no Instagram. E essa coisa de viajar com a família é muito real. Eu acho assim, vale a pena você viajar, sei lá, uma vez pra ver como é que é. Porque eu acho sim que cada família é diferente, sabe? Mas num geralzão, você vai sim trabalhar 24 horas por dia, porque eles falam, ah, não, vai ser meio que tipo viagem em família, né? E você é da família, né? Então, todo mundo ajudando o tempo todo. Tipo assim, não, obrigada, sabe? E eu viajei com a minha host family, mas assim, nos, eu viajei com as minhas duas host families, e nas duas host families eu tinha o meu próprio quarto. Inclusive, com a minha primeira host family eu tive meu próprio hotel. Porque na verdade eles ficaram no hotel mais chiquezinho, e eu fiquei no hotel mais simples, que os dois eram dentro da Disney, mas, tipo, os dois eram hotéis muito bons. É que o deles era realmente, tipo assim, de outro mundo. Não tinha como pegar um quarto só pra mim naquele hotel chiquetérrimo. Mas eu peguei um quarto no hotel, tipo, muito bom. Foi a melhor coisa da vida, porque assim, chegava uma hora e eu falava assim: ah, tá bom, vou dormir, beijinho. Sabe, essa coisa de dormir no mesmo quarto de hotel com a host family é. Não, assim, não vá. Se for pra dormir junto, nem vai. Você tem que ter o seu próprio quarto, ou de preferência, que nem no meu caso, o seu próprio hotel, que é pra você sair até cedo e não olhar pra cara de ninguém mais no dia. Nesse caso, nós fomos pra Disney, e eu queria muito ir pra Disney, mas eu era bem assim, ó. Então, eu não queria gastar meu dinheiro, então eu fui com eles. Mas eles pagaram meu hotel e foi super legal. Era o dia inteiro na função, viajaria de novo? Não. Mas como era uma coisa que eu queria muito e que eu não queria gastar meu dinheiro, valeu super a pena. Mas eu não recomendo viajar com host family, porque é bem isso, sabe? Você vai trabalhar 24 horas por dia, vai ter que ficar socializando o tempo todo. Gente, eu não tenho bateria social pra socializar o dia todo. Tipo assim, não dá. Aqui entra uma coisa que eu quero falar pra vocês, que se vocês tiverem algum tipo de sentimento com a família que você tá conversando antes de você ir, acredita no que você tá sentindo, sabe? Porque eu confesso que desde o início, desde do momento em que a gente fechou o nosso match, que no caso foi em uma semana, que foi muito rápido, inclusive já fica aqui de dica, não fecha o seu match na sua primeira semana, sabe? Eu sei que às vezes você vai pensar que, nossa, essa família é incrível, não vai aparecer outra família melhor, numa localização melhor, com condições melhores, mas vai por mim. Você precisa conversar com mais famílias pra fechar o seu match. Não fecha na primeira semana. Mas enfim, eu sempre tive um certo sentimento estranho em relação a essa família, só que aí eu sempre coloquei na minha cabeça aquele questionamento assim, será que é um sentimento estranho em relação a essa família, ou em relação à situação no geral? Será que se eu tivesse com outra família eu também não estaria com essa certa insegurança que eu tô, sabe? Eu pensava que talvez seria uma insegurança de, por estar prestes a ter uma grande mudança, né? Sair do país, deixar toda a minha vida pra trás, enfim. Gente, de novo, pra fechar com chave de ouro, eu acho que as pessoas ficam muito ansiosas mesmo, e foi muito o que ela falou. Às vezes você pensa, ai, gente, não vou encontrar família melhor. É quase que aquele namorado tóxico, sabe? Que você acha que você não vai encontrar coisa melhor, ficar com ruim mesmo. Não, você vai encontrar coisa melhor, tanto uma host family quanto um namorado. Se tiver com um namorado tóxico, já larga. É, mas é realmente isso. Não deixa a ansiedade tomar conta de você, sabe? Vai sabendo, eu falo isso mil vezes, vai sabendo que a host family precisa de você tanto quanto você precisa da host family. Eles estão ali no site procurando uma pessoa. Quem já trabalhou com criança sabe como é difícil. Então, eles querem muito uma pessoa. Você quer muito ser au pair? Beleza. Mas eles também querem muito uma au pair. Então, não deixa se levar por coisinha pouca. Não deixa de fazer muita pergunta, não deixa de sentar na cadeira de presidente e ficar escolhendo host family, porque você tem esse poder. Então, enfim, de novo, coisas ruins acontecem sim no au pair, como nós vimos. Tem situações muito bizarras, tem situações chatas, tem situações que, enfim, desagradáveis, mas eu acho que muitas dessas coisas dá sim pra ser evitada se você fizer tudo com calma, se você fizer tudo com sabedoria, se você fizer tudo sabendo que você é quem escolhe, não é host family, sabe?
Eu acho isso muito importante. E, de novo, se vocês precisarem de ajuda, se você achar, ai, não, mas não consigo fazer isso sozinha, não consigo perguntar pra host family, não consigo escolher uma família boa, eu estou aqui pra vocês, porque sobre host family e sobre o intercâmbio de au pair, eu entendo. Se vocês precisarem de ajuda, me chama no meu e-mail, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te deixado um pouquinho mais calma também, porque tem muito vídeo pavoroso sobre au pair, mas como vocês viram, eu acho que tudo, quase tudo, a maioria das coisas dá pra ser evitada, sabe? Enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. See you in the next video. Tschüss!